Olá, bom dia a todos, todas e todes. Sou Nívia Mara, conselheira presidenta do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região, CRP11, Ceará. Estamos aqui com mais uma edição do CRP11 de Portas Abertas, um projeto do CRP de estar às quartas-feiras conversando, trazendo convidados, discutindo, refletindo sobre temas que são importantes para a nossa categoria. E hoje, em alusão ao nosso 18 de maio, o nosso tema hoje é violência e abusos sexuais contra criança, o enfrentamento, dessas violências contra criança e adolescentes. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, longos, abaixo do ombro, uso um óculos quadrado de armação fina, marrom escura, também tenho olhos castanhos escuros, estou usando um batom vermelho, uma blusa aqui da nossa campanha pela regulamentação da psicoterapia. Na quarta-feira passada, inclusive, nossa live precisou ser 10 horas da manhã, não meio-dia, porque eu viajei assim que terminou a live, junto com a conselheira tesoureira Simone, para Brasília, para que nós pudéssemos, junto com o CFP e os outros 24 regionais, fazer uma incidência política lá junto no Congresso, com o Senado, com os senadores e deputados federais que nos representam lá em Brasília. Bem, a live de hoje, como eu coloquei, a gente está com a nossa convidada de hoje é Marina Poinvais, psicóloga pelo Paraná, CRP08, graduada em psicologia pela PUC também do Paraná, com especialização em psicologia jurídica também pela PUC Paraná. Marina é conselheira federal de psicologia. Nessa gestão aí, estamos na mesma época de gestão, 2020 a 2022 e de 2023 a 2025. Ela foi presidenta do CONANDA em 2024 e atualmente é vice-presidenta do CONANDA. Desde 2014, Marina atua como psicóloga no Tribunal de Justiça do Paraná. E Marina tem uma larga experiência e vivência com esse enfrentamento dessas violências e abusos contra crianças e adolescentes. E aí ela também é uma das incentivadoras aí, ó, do nosso Passa Bonito. Então, Marina, seja muito bem-vinda. Você está com a palavra aí para abrilhantar aí nosso evento aí. Passa Bonito agora. Obrigada, Nívia Mara. Façamos todas nós bonito, né? Então, eu sou Marina Ponivas, vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos longos, com luzes loiras. No momento, estou vestindo um blazer azul clarinho. Quero agradecer ao CRP do Ceará pela oportunidade, pelo convite, para que a gente, inclusive, convoque a sociedade e a categoria de psicólogos e psicólogas para fazer do 18 de maio todos os dias, para que a gente se organize, se oriente e construa políticas públicas que, de fato, possam fazer esse enfrentamento no cotidiano do nosso exercício profissional. Infelizmente, Nívia Mara, os dados sobre abuso e violência sexual de crianças e adolescentes, inclusive de gravidezes na infância e na adolescência, eles são alarmantes, né? O Anuário de Segurança Pública lançou em 2023 esses dados que demonstram que a cada 6 minutos uma mulher ou uma criança é estuprada no país. Isso é, de fato, muito e muito grave. Desses estupros que acontecem, 88,2% são de mulheres e meninas. Então, a gente também precisa falar de uma porcentagem que está entre os meninos, infelizmente, né? Eles também são vítimas dessa situação, dessa violência tão grave, apesar de ser num número menor. Desse valor total, também 58,2% são de mulheres ou meninas negras. E o mais grave de tudo, Nívia, que 61,3% são até 13 anos de idade.
Ou seja, nós estamos falando de crianças e adolescentes sendo estupradas menores de 14, ou seja, estamos falando de estupro de vulnerável, o que é crime, né, no nosso país. 84,7% são estupradas ou por familiares ou por conhecidos. E 61,7% dentro de suas próprias casas. Ou seja, nós não estamos protegidas, nós mulheres especialmente, não estamos protegidas dentro das nossas próprias casas, quiçá as nossas crianças e adolescentes, que é quem nós adultos deveríamos ter a obrigação de cuidar e proteger. E nesse cenário alarmante e absurdo, qual é então a importância da psicologia e do exercício profissional para enfrentar essa situação tão grave e absurda? E aí eu queria destacar algumas dessas questões que são fundamentais para nós, que é a promoção de uma escuta qualificada, exercida no campo das políticas públicas, na clínica, ou seja, no judiciário, no espaço de atuação, que seja desse psicólogo e dessa psicóloga, promovendo, então, a proteção integral dessas meninas, especialmente. Uma escuta que seja de fato qualificada, que seja de fato protegida e que seja de fato não revitimizante, já apontando para vocês aí quais são os principais desafios que a gente tem para enfrentar no cenário da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil hoje. A psicologia também, obviamente, pode contribuir e muito com os impactos subjetivos, né, que existem do processo de violência, tanto os efeitos psíquicos, né, os efeitos psicológicos, como os efeitos sociais desse processo de violência. Produzir também intervenções que sejam intervenções intersetoriais e de articulação e rede, e aí destaco a importância da gente defender a implementação da lei que prevê psicólogos e assistentes sociais na escola, porque é lá naquele espaço da escola que as crianças se sentem protegidas e que revelam, de fato, as situações de abuso sexual, e que o psicólogo, estando naquele espaço, pode, então, organizar e promover uma articulação em rede intersetorial para que aquela criança seja protegida e cuidada, né? E o enfrentamento também à revitimização institucional. Infelizmente, hoje a gente observa ainda crianças e adolescentes sendo escutadas no CRAS, no CREAS, na delegacia, depois no judiciário, enfim, em diversos contextos, promovendo, então, múltiplos relatos, colocando ela em situação de revitimização e, às vezes, mais grave ainda, Nívia, com escutas que são invasivas, com escutas que às vezes são estigmatizantes, que colocam a culpa na criança, ainda dizendo que o problema era a roupa que ela estava usando e que ela estava, então, se oferecendo para fulano ou para ciclano, né? Ou, por vezes, até o silenciamento da denúncia para que aquilo não provoque um processo de desgaste na família, enfim. Então, a psicologia tem muito a contribuir com isso, né? Enfrentando todos esses processos de revitimização que eu apontei agora. E também contribuindo tanto na produção de conhecimento, uma produção de conhecimento que por vezes é acadêmica, mas também é prática no contexto das políticas públicas, e no controle social, que é, por exemplo, o meu caso, né, que estou atuando hoje como vice-presidenta do CONANDA, representando o Conselho Federal de Psicologia, ou seja, né, é a psicologia brasileira trazendo seu conhecimento para o controle social e qualificando os serviços das políticas públicas de todo o território nacional. Então, essas são as principais atuações hoje da psicologia para o enfrentamento a essas questões. E aí, Nívia, o que é importante destacar? Que a gente tem muitos e muitos desafios. E eu queria dividir esses desafios em desafios mais estruturais e desafios mais emergentes, né? Estruturais, eu diria por quê? Nós vamos completar esse ano, em julho, né? Recente agora, 35 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. A nossa principal legislação, que obviamente deve ser
muito comemorada, porque ela é um marco civilizatório na nossa sociedade e que precisa ser, de fato, uma ferramenta de justiça social no nosso país. Mas são 35 anos de estatuto e que traz um novo paradigma de proteção social e proteção especial a essas crianças, colocando essas crianças e adolescentes num outro patamar, né, como sujeito de direitos e não mais numa lógica de situação irregular ou de proteção a menores como objetos de tutela dos adultos. Mas ainda falta muito para que, de fato, isso seja operacionalizado na prática em todos os nossos territórios. A gente sabe que o texto da lei é um texto da lei revolucionário, importante e necessário, mas que isso atingiu ainda muito pouco o cotidiano, tanto dos serviços públicos como da sociedade de uma forma em geral. Então, o desafio estrutural que a gente tem hoje é especialmente esse: romper definitivamente com essa lógica da visão da doutrina da situação irregular, que compreende, então, crianças e adolescentes a partir de uma lógica menorista, né? Numa lógica adultocêntrica, ainda olhando para eles como objetos de intervenção. E por que eu falo isso? Né? Eu acho que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente avançou e muito no processo de participação social. Hoje a gente tem adolescentes construindo políticas públicas junto conosco, né? O que é de fato fundamental para a gente ouvi-los, mas também para que eles possam participar do processos que lhe digam respeito, tanto em âmbito administrativo, como no cuidado das famílias no território, como na construção de políticas públicas, de uma maneira geral. E aí, como a gente ainda é operacionalizado por essa lógica que a gente, infelizmente, não conseguiu romper definitivamente, a gente observa ainda no parlamento brasileiro e no parlamento em todas as cidades e estados, projetos de lei que fragmentam a infância e que colocam essas crianças e adolescentes numa situação como se tivesse de fato protegendo elas, mas a gente sabe que não estão, né? Então, apresentam projetos de lei de proteção que, na verdade, são projetos de lei que colocam crianças e adolescentes numa situação de objetos de intervenção. Esse é um dos principais desafios que tem, além do racismo estrutural e da vulnerabilização das pessoas, colocando elas ainda em situação de maior risco, né? A gente vê hoje os atendimentos nas políticas públicas numa centralidade muito grande na família e uma desresponsabilização do Estado brasileiro. As políticas públicas avançam pouco e as famílias são cada vez mais hiperresponsabilizadas pelo cuidado. E a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o contrário, né? Que a proteção, o cuidado e a segurança de crianças e adolescentes é de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, há aspectos estruturais bastante importantes para a gente avançar. E se não bastasse isso, a gente ainda tem aspectos emergentes, como eu apontei anteriormente, né? A gente está vivendo ainda e vai viver ainda por um largo período de tempo os impactos da pandemia da Covid-19 nos direitos de crianças e adolescentes. Quanto tempo essas crianças e adolescentes ficaram trancadas dentro de casa, e a gente sabe que é dentro de casa o maior número de violação de direitos contra crianças e adolescentes. Então, esses impactos vão ainda aparecer no campo das políticas públicas e no campo da proteção social, e a gente precisa olhar para esse cenário. Outro ponto emergente que a gente precisa olhar com bastante cuidado, e a psicologia tem muito a contribuir, é o processo de mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas impactam diretamente nos direitos de crianças e adolescentes. Não só porque as escolas viram um grande alojamento e aí as crianças e adolescentes perdem
o seu direito ao dia letivo de aula, mas também porque é nesses alojamentos que acontecem as situações de violência. A gente viu as crianças perdendo suas casas, ficando desacompanhadas, sem o cuidado dos pais. Agora, recente no estado do Rio Grande do Sul, quando aconteceu essa enchente, e se não bastasse isso, ainda foram violentadas nesses espaços dos alojamentos. Então, olhar para essa situação emergente e ter planos de ação estruturados e organizados é um grande desafio que está na pauta do Conanda e que a gente tem construído isso aí com todas as políticas públicas, né? E uma outra questão fundamental é a proteção e segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital. Elas estão nesses espaços mais vulneráveis. Então, esses são 3 grandes desafios emergentes na nossa sociedade hoje, porque estar mais vulnerável nesses espaços coloca a gente em atenção. E a gente, mais uma vez, observa um grande incentivo, né, para que os pais façam um monitoramento adequado do uso da internet por crianças e adolescentes, e ok, é isso mesmo, eles têm um papel a contribuir, mas este não é só uma responsabilidade das famílias, é também uma responsabilidade do Estado, que precisa regulamentar as plataformas digitais, obviamente, e é também uma responsabilidade das políticas públicas, de que a gente não pode mais entender que a gente vai atuar num território cercado e que aquilo é o suficiente. Hoje o território ele é muito maior, hoje o território também é virtual e as políticas públicas precisam olhar para esse cenário. Esses são os grandes desafios, mas quero também apontar, para já até ir finalizando minha fala e a gente poder conversar, que a gente também teve avanços nesse último período, especialmente nesse período agora que a gente faz a retomada do projeto, né, de cuidado e proteção de crianças e adolescentes que se inicia em 2023, porque a gente teve uma destruição das políticas públicas nos últimos anos, e nessa retomada do cuidado e da proteção em 2023, a gente vem avançando em alguns pontos importantes, né? O Conanda vai lançar, então, no mês que vem, em junho, as diretrizes nacionais para a política de proteção e enfrentamento à violência de crianças e adolescentes. O Conanda destinou mais de 1,5 milhão em recursos para a revisão do plano de enfrentamento à violência sexual, ou seja, nós queremos enfrentar todo esse processo, e nós lançamos agora em dezembro de 2024, a resolução 258, que é a resolução que trata do fluxo do atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, e prevê, inclusive, ali o acesso, o acompanhamento, o direito ao atendimento e à escuta qualificada e humanizada, e o acesso sem obstáculos ao serviço de aborto legal. Que a gente sabe que, apesar de serem vítimas de violência, muitas dessas crianças têm sido impedidas de acessar seu direito previsto em lei, e o Conanda, então, expõe isso numa resolução que tem sido duramente atacada, tanto no âmbito do Congresso Nacional como no judiciário, mas nós estamos atentas e fortes, né, reunindo esforços para lutar pela vigência da resolução, mas também pela sua implementação em todo o território. Esse é um compromisso do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e, obviamente, que é um compromisso do Conselho Federal de Psicologia, que atua em prol da proteção integral de crianças e adolescentes de todo o nosso país. Muito obrigada, gente. Enfim, né, Marina, muitos desafios, mas também muitos avanços, né? Eu queria abrir agora para pergunta, mas enquanto as pessoas estão se organizando aí se vão ou não fazer perguntas, né? Eu queria que você colocasse um pouco também do papel da psicologia e dos conselhos regionais e federal, né? Federal, dentro dessa temática do enfrentamento à violência dessas crianças, desses adolescentes, né? Porque nós temos aí um ranço histórico da psicologia para fazer várias reparações aí, né? E a criança e o adolescente
não, infelizmente, não ficou de fora dessas reparações que a gente precisa fazer, né? Infelizmente, porque um dia a psicologia não fez essa defesa, né? Infelizmente por isso. Não, felizmente que a gente está tentando aí, e já tem várias, você mesmo já colocou várias iniciativas. A sua trajetória profissional mostra isso, né? Então, eu queria que você colocasse um pouco mais no âmbito da psicologia, né? Que enfrentamentos que a gente pode estar fazendo, que ações a nível regional, tá? O papel dos conselhos regionais de psicologia nos territórios é fundamental, sabe, Nívia? Somos conselhos muito atuantes, com uma grande representação social nos territórios, e a gente não pode esquecer que, fundamentalmente, quais são os principais, as principais e as atividades precípuas dos conselhos regionais. São os processos de orientação e de fiscalização, né? Então, orientar esses psicólogos que atuam nas políticas públicas, né, com práticas que de fato sejam humanizadoras, que sejam práticas de cuidado, que sejam práticas de transformação social, que sejam práticas reflexivas, né, e de acesso a direitos, isso é o que é essencial. Então, a produção de cadernos temáticos, a produção de artigos, a produção de lives como essa, né, que vocês estão fazendo aqui, são todos fazem parte desse processo de orientação dos conselhos regionais, nessa atuação direta de orientação à categoria que atua lá nas políticas públicas, mas também aquela que atua nos consultórios particulares. Hoje a gente vai ver uma das principais dificuldades dos psicólogos que atuam no contexto da clínica é que eles têm sido usados para atestar, por exemplo, situações de abuso sexual e de alienação parental, né? Essas são uma das principais questões que aparecem nos processos éticos. Então, essa orientação de como atuar e quais são os caminhos que precisam ser feitos, que estão previstos lá na Resolução 258, precisam chegar aos consultórios, né, dos psicólogos que estão atuando na clínica, para eles não serem colocados nesse jogo de disputa hoje que existe entre os pais e as partes e acabarem sofrendo um processo ético porque foram colocados numa briga judicial, né, que não tinham nem intenção. Então, atuar no processo de ressignificação daquela violência, dos impactos subjetivos, do cuidado e da proteção integral, de olhar para tudo isso é fundamental no âmbito clínico, e isso precisa ser feito com cuidado e respeito à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Eu acho que tanto os conselhos regionais como o Conselho Federal de Psicologia têm atuado aí bastante nessa perspectiva. E a fiscalização, né, para que a gente possa, de fato, garantir que os direitos humanos de crianças e adolescentes estão sendo garantidos na prática, de que não estão fazendo, por exemplo, múltiplas escutas com aquela criança no território, que a psicóloga daquele serviço está atuando no sentido de proteger e não deixar que aquela criança ou que aquele adolescente sofra determinados estigmas ou uma desproteção por aquele serviço. Isso é fundamental. E enfrentar tudo isso, o psicólogo lá da ponta, é muito difícil, e é por isso que ele precisa ter um conselho regional forte e atuante do lado deles, assim como o CRP do Ceará, para que a gente, de fato, possa garantir direitos na prática. É isso mesmo, né? E tem dentro do âmbito do sistema de conselhos, você falou de produções, né? A gente também, uma das funções também do conselho, que é regulamentar a produção, né? Que é também criar resoluções para que possam servir de diretrizes mesmo. Não é assim, o Conselho Federal está sugerindo que você faça, né? Não, faça dessa forma. A resolução diz isso. E também não nasce, é bom que a gente deixe bem elucidado aqui, que essas resoluções não nascem de uma gestão do CFP, né? Elas nascem de uma construção coletiva, junto com todos os 24 CRs e o CFP, que ao final é quem regulamenta o ser o órgão, né,
que representa todos os 24 regionais. Muito, e isso é muito importante a gente deixar esse dado, né? Porque você abre lá o site do CRP, você vai ver as resoluções, vai ver as referências técnicas do CREPOP, né? Então, tem hoje, o psicólogo, ele tem hoje como estar acessando materiais oficiais, né, vamos dizer assim, e com respaldo do CFP, né, e totalmente gratuitos. A gente tem os atos oficiais, cada CR, você entra no site do CRP 11 e tem lá os atos oficiais, qual a resolução que está vigente, quais as que vieram antes dela, né? Então você tem, porque não é só abrir um Google e dizer, tem essa resolução. Mas aí, Marina, tu disse que eu não podia fazer isso, e lá na resolução está dizendo, mas olha lá, essa resolução não está mais, já foi revogada, a gente já está num outro momento de tentar fazer esse atendimento mais humanizado, mais integral, mais respeitoso a essa clientela que é a criança e adolescente, né? Uhum. E aí eu fico... Aproveito, Nívia, para dizer que a resolução 8 de 2010, que trata sobre perícia e assistentes técnicos, né? E que, obviamente, pega essa parcela de psicólogos que atuam no âmbito do judiciário, mas também os que atuam na clínica e nas políticas públicas, que, por vezes, né, são provocados pelo Poder Judiciário para atuar no âmbito da perícia, sendo que esse não é o seu papel, né? Porque o papel das políticas públicas é trabalhar na proteção social. Essa resolução está em processo de revisão, por entender que hoje a gente vem vivenciando com essas tensões, né, especialmente das demandas, do transbordo do judiciário para as políticas públicas, mas também as questões alarmantes dos psicólogos que têm atuado no Poder Judiciário, que estão atuando de forma precarizada, com equipe desfalcada, né, com baixo salário sendo emprestados, isso, enfim, com o cadastro de peritos sendo cada vez mais impulsionado em detrimento dos concursos públicos, e até mesmo as questões que envolvem os estágios de pós-graduação no âmbito do Poder Judiciário, são desafios estruturais hoje que precisam ser abarcados nessa resolução. Então, é uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que está em processo de revisão, né? Já foi constituído o grupo na APAF com os outros conselhos regionais. Eu estou coordenando esse processo de revisão e a gente tem aí uma tarefa de entregar, pelo menos até o final do ano, essa resolução revisada para a PAF, para que a PAF possa, então, deliberar sobre isso. Inclusive, vai ter uma reunião, acho que amanhã, né? Exatamente, isso mesmo. Vai ter uma reunião amanhã, né? O nosso conselho também está participando desse momento aí, dessa revisão, tá? Com outras conselheiras nossas, né? Mas, assim, você falou em controle social, em políticas públicas, e às vezes a gente faz uma confusão, né? Achando que ele é responsável por fazer uma coisa, mas não é isso, não é bem isso, né? E faz esse... E aí eu fico pensando, queria que você pudesse colocar... Gente, eu estou falando que vocês não estão falando, viu? Acho bom vocês começarem a perguntar de tudo, né? As políticas públicas e o compromisso da psicologia né, dentro desse controle social, dentro dessas políticas públicas, se você pudesse falar um pouquinho, que às vezes a gente diz assim, psicologia não tem nada a ver com política. Não, aí tá aí, ó, os conselhos só ficam falando de política e a coisa não anda. Agora as pautas são só identitárias. Vocês não falam, entende? Então, de repente, assim, se você pudesse falar um pouquinho para elucidar melhor, né, sobre essa questão das políticas públicas e do compromisso da psicologia com políticas públicas, né, e claro, mirando aí, né, para a questão da criança e do adolescente. O controle social, ele é responsável pela formulação de políticas públicas e ele é responsável pela fiscalização da execução das políticas públicas no território. Vou falar do CONANDA, mas isso se estende aos outros conselhos, seja eles estaduais ou municipais, né? Então, atuar no CONANDA é dar as diretrizes para as políticas que estão sendo formuladas no país. O CONANDA é um conselho, por exemplo, paritário, deliberativo,
né? Então ele é composto por metade dos representantes da sociedade civil e metade do poder executivo, né? Então tem quase todos os ministérios, não todos, né? Quase todos os ministérios presentes no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescentes, e a sociedade civil lá também presente delibera sobre a construção dessas políticas públicas e faz esse processo de fiscalização se aquilo está acontecendo na prática, né? Então não tem como não dizer que isso é político, né? Porque obviamente que é político. E a gente sabe que hoje as principais violações elas acontecem, né, com pessoas com deficiência, com pessoas negras, com pessoas LGBTs. Então, não significa que defender essas populações é a gente defender pautas identitárias. Isso significa que a gente defender direitos humanos de crianças e adolescentes que estão sendo vulnerabilizadas pelas políticas públicas. Elas não são vulneráveis por natureza, elas estão sendo vulnerabilizadas. Crianças e adolescentes, por estarem em processo de desenvolvimento, já requerem um cuidado maior. E ainda quando a gente tem um cenário como esse, aí elas requerem um cuidado ainda mais protetivo e adequado para que a gente consiga atender as demandas de fato no território, né? Então, o Conanda, por exemplo, tem lançado duas resoluções, 253 e 254, que trata dos povos indígenas e das comunidades e povos de comunidades tradicionais. Isso é novo na política pública. A gente sabe o quanto esses povos têm sido violados porque suas culturas não são compreendidas pelas políticas públicas. A gente precisa orientar esses profissionais que estão lá na ponta a atenderem bem essa população para que a gente, de fato, possa avançar no cuidado e na proteção, né? Então, olhar para isso é a gente promover atenção e proteção integral, né? E não simplesmente dizer que a gente defende pautas identitárias, né? Fazer política pública requer muito cuidado e atenção às populações que são mais vulnerabilizadas. É isso mesmo, né? E a gente, enquanto psicólogo e psicólogo, precisa compreender isso e, mais do que isso, precisa atuar para que isso de fato se efetive. Porque quando eu falo de uma criança negra periférica, eu não estou falando do mesmo lugar de uma criança branca, né, que não periférica, tá? Eu não falo, quando eu falo de uma criança com deficiência, e aí tem vários tipos de deficiências, inclusive a deficiência mental, que traz uma compreensão diferente e abre um escopo maior para as violências e ficarem mais escondidas, inclusive, porque essa criança, muitas vezes, ela não é só criança, ela é uma criança que tem uma dificuldade de compreender o que está acontecendo com ela mais do que as outras, né? E de expressar o que está sentindo também. Não? Então, a gente não está falando de qualquer criança, a gente está falando de uma criança que tem uma especificidade diferente da outra, né? Se eu falo de uma criança, aí a gente vai com várias, a matemática está aí para a gente fazer várias, como é que se chama? Interseções, várias, enfim, né? Existe a questão da interseccionalidade também, que a gente não pode deixar de ver, né? Então, uma criança que traga vários marcadores sociais, né? Ela é uma criança negra, ela é uma criança periférica, ela é uma mulher, ela é uma criança com deficiência, né? E às vezes não é só uma deficiência, são múltiplas deficiências, tá? E a criança, né, Nívia, porque já é tratada como objeto por ser criança. Ainda se tem todas essas interseccionalidades que você está apontando, aí ela é mais objetificada ainda, né? E não tratada como um sujeito de direitos. Isso, de fato, é muito grave, né? Olha o quanto que a gente ainda tem de desafio para avançar. Quanto, né? Inclusive, com relação às crianças com deficiência, adolescentes com deficiência, às vezes chega no nível de desenvolvimento que eles saem dessas fases de criança e adolescência,
entram na fase adulta e ainda assim são tratados, né, como criança ou como adolescentes, ou como alguém que não tem autonomia, porque a sociedade não dá autonomia, né? Fala um pouco pelo respeito, né? Que não há a isso. Então, assim, são vários e vários desmembramento, né? E quando a gente fala de abusos e de violências, a sexual, ela é, sim, marcante e ela pode, né? O que é mais agravante, é como você mesmo colocou, de nós não estamos, nossas crianças, nossas mulheres, não estão seguras nem dentro de casa, Exatamente. nem dentro de casa, né? Então, isso é um fato alarmante. Ah, amiga, aconteceu agora, a gente sabe que não. Só que agora as coisas, exatamente pelo controle social, pelas políticas públicas, por órgãos como o CONANDA, pela ação da psicologia, né, do serviço social e de outras categorias, as coisas vieram mais à tona. E as pessoas hoje têm leis que resguardam elas de se colocarem, né, de se protegerem. Temos muito que avançar, temos, né? Mas temos que reconhecer também que também já avançamos muito, né, Marina? Já avançamos muito, podemos avançar mais ainda, né? Tivemos aí uma freada grande né, há uns anos atrás, há poucos anos atrás, a gente teve uma freada grande onde isso tudo era mimimi, onde isso tudo era absurdo, porque não se podia gastar, não investir, não. Gastar dinheiro público com essas coisas. Tá? Então, onde já se chegou a dizer, né, que uma boa psicóloga seria uma havaiana. Então, foram esses anos de retrocessos que nós tivemos aí e que quando a gente pensava que ia avançar, retrocedeu, mas aí eu gosto de lembrar da águia, sabe? A águia, Sim. para poder dar voos muito altos, ela voa muito baixo primeiro, né? Então, ela voa E baixo para pegar o eu, impulso. eu sugeriria, inclusive, Nívia, que a gente voasse baixo. E esse voar baixo agora significa educação sexual e justiça reprodutiva. Significa a gente trabalhar com processos de educação sexual nas escolas. Se a gente, de fato, conseguir avançar nisso, o que sempre foi lido como um grande tabu, né? Enfim, a gente vai conseguir avançar na proteção dessas crianças. Não tenho dúvida disso. E tá, exatamente. E é como você falou lá no comecinho da live, a lei que garante a existência de psicólogas e assistentes sociais dentro das escolas, elas também precisam avançar, precisa ser prática, né? E ao nível de educação, a gente também precisa avançar muito, porque a psicóloga que entra na escola, ela tem um olhar clínico, mas ela não veio lá fazer clínica. Então, ela veio cuidar Exatamente. dessa base, dessa educação, né? dessa promoção, não é só prevenção, mas a promoção de saúde, e entender saúde assim, de uma forma ampla, né? De uma forma ampla, e entendendo todas essas questões biopsicossociais, inclusive, né? Então, a gente precisa também, enquanto escola, avançar muito para entender o papel da psicóloga lá dentro, né? Eu acho Exatamente. que está tendo aí uma briga danada, porque isso ainda não se efetivou por conta também de onde que vem este pagamento dessa psicóloga e por haver uma discussão de achar que porque é da saúde não era para ser pago com verbas da educação, né? Sim. Mas aí, esse é um assunto muito delicado, porque a psicologia, ela é plural, ela é diversa, ela está em vários lugares. Ela não é só clínica, ela vai ter o olhar clínico em todo lugar que ela for, mas a atuação dela não é só clínica, né? Então, Marina, eu gosto de lembrar que Paulo Freire dizia assim, que no Brasil, a educação nunca foi um problema, ele é um projeto. Uhum. Então, assim, é um projeto de educação bancária, como já dizia ele, é um projeto de educação não libertadora, é um projeto para nos deixar mesmo quase acéfalos, né? Sem questionar, sabe? Verdade. E a gente está vivendo aí
boom de mudanças tecnológicas, os conselhos, nós estávamos ontem com o Pedro Paulo, né, num simpósio de avaliação psicológica, e a gente dizia assim, poxa, foram 3 anos, e são 3 anos bem puxados aí, de várias coisas, de vários paradigmas que estão sendo quebrados, né? De várias resoluções que estão aí, inclusive a justiça brigando, como a da laicidade, por exemplo, né? Sim. Então, assim, nós precisamos avançar muito ainda enquanto sociedade. E aí, o papel cabe à psicóloga, ao psicólogo, dentro do seu regional, dentro da sua unidade de trabalho, sim, cabe fazer esse papel de elucidar a sociedade sobre o que, uma forma crítica de ver os direitos humanos, né? Exercício profissional comprometido, né, E, com as transformações sociais e com os direitos humanos. exato. Queria saber se alguém vai colocar alguma coisa, que nós estamos chegando ao finalzinho da nossa live, temos aí 5, 8 minutinhos, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Porque senão fica aqui eu e Marina Só conversando. conversando. Eu tô vendo só o pessoal aqui elogiando, dizendo que o tema é excelente, mas não tem nenhuma pergunta não, Nívia. Então, vamos lá, psicólogas e psicólogos do Ceará. Davi Ruivo está aí ainda, diretamente de São Paulo, né? O bom Quem mais? dessas lives é isso, né? Que ele acaba abrangendo todo o território nacional. É isso mesmo. A gente colocou assim uma live no meio do almoço, porque você participa até almoçando, é só deixar ali, né? É isso Para mesmo. o pessoal que está assistindo programa policial, eu garanto para vocês, viu? Então, assim, Jorge, quem mais está colocando aí? Tá cheio de fã, Marina, você? Pois é, tô vendo. Gente conhecida também. Gente de Salvador, Adriana Martins, de Salvador. Quem mais está aí que não é do Ceará, se identifica aí, a gente vê o alcance. Queria dizer para vocês que essa live vai ficar gravada no nosso Instagram e também no canal do YouTube oficial do Conselho Regional de Psicologia, para que quem puder, não estiver podendo fazer hoje, ou porque está trabalhando por algum motivo, né, possa assistir na hora que for melhor e mais conveniente. O importante é que você assista, né, e reflita um pouco sobre todos esses temas que a gente vem tratando. Ok? Tem mais gente aí. Cheio de coração, Marina, tá? Quero agradecer, Nívia, pelo convite, pela oportunidade, que essas resoluções do CONANDA, tenho dito isso nos espaços, né? Elas são resoluções que também são para a categoria, para os profissionais de psicólogos, da importância de conhecer elas, de colocar elas em prática, de que os conselhos regionais também as conheçam e possam utilizá-las para orientar o exercício profissional lá na ponta. Me coloco à disposição para tudo que vocês precisarem, né? Eu acho que é isso. Eu fui lançando aqui um monte de desafios e aí posso em algum momento tratar deles especificamente, né? A gente sabe o quanto esse uso de telas tem sido uma grande questão social hoje, né? E é uma questão importante também para o CONANDA, que o CONANDA vem trabalhando, se debruçando com bastante cuidado, né? Mas é isso, eu acho que a gente precisa avançar nesse processo, e a psicologia pode ajudar muito, de responsabilização do Estado, né? A gente parar de hiperresponsabilizar as famílias pelo cuidado e proteção, que elas são centrais, mas não são as únicas responsáveis, existe uma corresponsabilidade, e avançar em políticas públicas que, de fato, cuidem e protejam as nossas crianças, né? Precisamos de creche para todas as crianças, para que as mães possam sair e trabalhar, tendo a certeza que seus filhos estão protegidos na creche, que não vão sofrer, né, nenhuma violência nesses espaços institucionais, né? A gente sabe que as mulheres majoritariamente são as chefes de família, que precisam fazer 3, 4, 5 turnos de trabalho, então a gente precisa avançar
numa luta que é uma luta também feminista, né? Olhar para o cuidado de crianças e adolescentes é também olhar para o cuidado de suas famílias, especialmente das mulheres, que são as que principalmente cuidam dessas crianças e adolescentes, né? Isso mesmo. Então, cabe a nós, enquanto psicologia, cabe a nós, enquanto controle social, cabe a nós, enquanto atuantes dentro das políticas públicas, porque hoje não, já faz um bom tempo, né? A psicologia, ela ocupa, né, o Censo da Psicologia Brasileira de 2022, ela mostra que a maior parte de nós está em políticas públicas, Uhum. né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Cabe a nós quebrar essa cultura de culpabilizar pai, mãe, família. Cabe Exato. a nós perceber que as famílias também são responsabilidade do Estado, né? Então, cabe a nós entender que a mulher, ela é também responsável. Todas as causas feministas, as causas de direitos, né, das mulheres, ela também é de responsabilidade do Estado. Então, quando a gente desculpa, quando a gente fala de que a responsabilidade da psicologia, a implicação da psicologia com as políticas públicas, com o controle social, com os direitos humanos, isso não é sugestivo, isso não é exceção, isso não é possibilidades, isso precisa ser fato, isso precisa ser lei e isso precisa ser nossa prática diária. Né? Para isso, nós temos os conselhos regionais, as COFs, as comissões temáticas, né? O Conselho Federal, o próprio CONANDA aí, que está, né, trabalhando incansavelmente aí nessa produção de políticas públicas que realmente cumpra o papel de defesa dos direitos humanos, né? Não no âmbito individual, mas coletivo, de famílias, de territórios, né, de populações, né, de interseccionalidades, enfim, tem um mundo aí de coisa, né? Mas nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Marina, eu queria agradecer muito a tua participação, né? Só tem elogios aqui, tá? Que Tem, bom. deixa eu ver aqui um que disse que superou as minhas expectativas. Marina, é sempre bom te ouvir. Marina precisa de mais lives, viu? Então, assim, só muita gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que sua agenda não é fácil, né? Nós estávamos aí semana passada em Brasília, eu vi a correria, né, que foi, mas te agradecer muito por ter encontrado um lugarzinho aí, né, no seu tempo para nós aqui do Ceará, tá? Contem comigo, a gente sempre vai arrumar um lugarzinho, imagina, isso é fundamental. Eu cobro, Pode deixar, pode cobrar. eu cobro. Então, né, só muita gratidão. Quero agradecer à Unifametro, que nós hoje estamos aqui por 3 dias, hoje, quarta, quinta e sexta, aqui estamos sendo recebidos, o Conselho Regional de Psicologia está sendo recebido pela Unifametro para a realização de uma atualização em avaliação psicológica para as nossas fiscais, COE e COF, né, que é a orientação e ética, orientação e fiscalização, e para as nossas conselheiras do plenário e com coordenadoras de comissões temáticas. Né? Então, queria agradecer à Unifametro pelo espaço, queria agradecer à Marina, mais uma vez aqui, né, ao Conselho Federal, que sempre tem nos apoiado em todas as nossas iniciativas. Nunca senti o Conselho Federal tão presente como nesses últimos 3 anos. Né? Em todas as nossas atividades, o Conselho Federal está lá. Né? E Pedro Paulo, foi você. Então, assim, é o pessoal do administrativo que dá muita força aí para a gente também, né? Tem nos orientado muito. Então, nossa gratidão também enquanto Conselho Regional. Eu não poderia deixar de agradecer a todas as psicólogas e psicólogos que estão ouvindo aí, né? Assistindo a nossa live, que tiraram um pedacinho aí do seu tempo, também muito corrido, né? E do almoço para estar aqui conosco.
Então, gente, só muita gratidão a todos, todas e todas, e a você, Maria, em especial. Obrigada, gente. Super agradeço. Eu que agradeço. E vamos fazer bonito. Façamos bonito, isso mesmo.